Meus amigos, eu quero comentar com vocês o artigo do José Neumann no Estadão, cujo título é "Por que os escândalos não tiram Dilma do topo?", no qual ele faz uma excelente análise retrospectiva dos erros cometidos pelo candidato José Serra ao longo dessa campanha, que quase lhe custaram perder a eleição no primeiro turno. Um presidente da República tem que ter um arco grande de apoios, e o José Serra começou por quebrar dois apoios dentro do seu próprio partido. Um do Fernando Henrique Cardoso, que está lá todo cheio de dedos em Londres, longe da campanha, e falando mal do candidato. O outro é o próprio Aécio Neves, que por muito pouco nos passou para a oposição. Ele poderia ter conduzido de forma diferente para somar e não diminuir. E também outro terceiro ponto que ele leva é dizer o seguinte: é preciso cultivar os apoios da elite tradicional que manda nesse país. É o que o PT fez muito bem, por exemplo, botou Sarney, botou Renan, botou, enfim, toda a coronelada que sempre mandou nesse país. Não se pode governar o Brasil contra essa gente. O Collor tentou e foi apiado do poder. E o PT, sempre que fez campanha contra essa gente, perdeu as eleições. Essa é uma lição importante que o José Neumann dá e que o Serra deveria levar em conta. Mas o que eu quero colocar para vocês é um capítulo que eu acho que o José Neumann deixou escapar do artigo e que vai determinar o segundo turno e pode determinar a vitória de José Serra no final das contas. É o voto conservador agora de uma maneira consciente, como uma onda que se levanta. E esse voto conservador, ele não é só um voto contra o socialismo econômico. Acho que a questão econômica, nesse momento, ela é tangencial. O voto conservador é o voto dos valores cristãos tradicionais. Eu estou falando aqui de um voto contra o aborto, voto contra a homossexualidade enquanto movimento político, voto contra o atentado continuado às liberdades de imprensa, voto, portanto, que contraria o programa essencial do PT, sobretudo o que está condensado naquele famoso plano dos direitos humanos que eles fizeram. Então a gente tem aí um arco que vai de Paulo Evaristo Arnes, passando pelo núcleo da CNBB-Sul, que fez um manifesto contra Dilma, passando pelo bispo Malafaia e passando pelos anônimos, que agora aprenderam a usar o Facebook e o Twitter como instrumento de comunicação e de propaganda, um instrumento baratíssimo, custo zero praticamente, voluntário e consciente. As pessoas estão fazendo isso para tirar o mal do poder. Então esse fenômeno está em curso e ele é muito importante. E creio que no segundo turno ele será ainda mais importante, ainda mais poderoso. Procurem no Facebook, por exemplo, comunidades contra Dilma, ou no Orkut. Observem as comunicações no Twitter. Eu estou convencido que é essa mobilização que aconteceu nos últimos 15 dias, fundamentalmente utilizando a ferramenta da internet, gratuita, sem monitoração, sem controle, sem gerenciamento de quem quer que seja, espontânea, de gente conservadora que escolheu José Serra como o mal menor para derrotar o mal maior, que é a senhora Dilma Rousseff, que atenta contra os valores cristãos. Então a gente está diante de um fenômeno político da maior importância. Lamentavelmente o meu amigo Neumann não abordou, mas devia tê-lo feito. É muito importante. Veremos esse fenômeno com toda a força atuando no próximo domingo e no segundo turno com ainda mais ímpeto.